Ofertas válidas para este final de semana: coração de frango perdigão, pacote congelado 1 kg, 7,75, e linguiça suína Rio Sul, 7,75 kg. Construmac, economia e qualidade para sua obra ou construção, na Vinícius de Moraes 80. Telefone da Construmac é o 3715-1899. Rádio Gazeta, eleições 2016. Nós estamos exatamente agora às 10 horas e 12 minutos abrindo a última série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Cruz, e hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Gazeta o candidato do Partido Progressista à reeleição, Telmo José Kirst. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia Ronaldo, bom dia Josi, bom dia ouvintes. É um prazer poder estar aqui. Candidato, olha, é um período de muita expectativa o antes da convenção, mas o depois da convenção também é um período de muito trabalho. O senhor já governou Santa Cruz por 4 anos. O que leva o senhor a tentar governar o município por mais 4 anos? Bem, Ronaldo, eu gostaria de abrir essa nossa conversa aproveitando esse momento, antes de responder a pergunta, para fazer uma grande saudação ao nosso querido amigo, o ex-prefeito Arno Franz, o grande prefeito Arno Franz, que completou nessa semana aqui 94 anos de idade. Um exemplo de figura pública, homem probo, decente, um exemplo para todos. Aliás, prefeito, eu brinco que o seu Arno, ele é um dos, na história política de Santa Cruz, um dos poucos que ele é admirado, porque pelo grupo dele, né, e também pelos adversários. Até hoje eu não vi nenhum adversário dele dizer que não gosta dele. O Arno é unanimidade nesse quesito aí. E eu começo respondendo a pergunta dizendo que tenho profundo orgulho de governar o município de Santa Cruz, que é o segundo município na geração de empregos no Brasil, juntamente, diga-se de passagem, com Venâncio Aires. E aqui tem reportagem da Gazeta do Sul que demonstra isso. Santa Cruz e Venâncio, entre as que mais empregaram no Brasil. Também, esse município aqui recebeu 2 prêmios de transparência. Um do Ministério Público Federal e o outro do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero louvar a equipe da Prefeitura Municipal, que cumpriu rigorosamente todas as determinações que lhes dei para que nós buscássemos ser o mais transparente possível. E esse prêmio já aconteceu agora em 2 ocasiões. O município, apesar de toda a crise que nós temos no Brasil, ele cresce. E isso está demonstrado, né? Santa Cruz, outra reportagem da Gazeta do Sul, entre as 100 melhores cidades do país. E no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves e Santa Cruz, segundo os índices da Firjan, são os melhores municípios para se residir, para se morar. Então, não se abdica com tanta facilidade quando se tem um trabalho, né? Não se abdica com tanta facilidade de uma candidatura. Há um compromisso com o futuro. Eu pensei muito nisso. Existem obras importantíssimas andando aqui em Santa Cruz e outras ainda que irão se concretizar. Eu vou citar rapidamente só 2, porque se eu for elencar tudo, é impossível. Nós vamos precisar de muito mais do que meia hora, nós vamos precisar de 5 horas para falar. Então, eu vou elencar a obra do Lago Dourado, onde nós já investimos agora R$5.300.000, né?
praticamente considerados recursos a fundo perdido, porque vieram de uma negociação muito boa que a gente fez à época com a Corsã, que aportou 20 milhões de reais para que nós pudéssemos realizar esse extraordinário projeto que vai mudar a face turística do nosso município, que é a infraestrutura do Lago Dourado. E o projeto que a STE vai nos entregar ainda neste ano, da pavimentação das laterais da 471, que vão permitir que ali se tenha algo semelhante ao que nós temos hoje lá no Distrito Industrial, com quem todo mundo sabe, eu tenho muito a ver. Quando secretário de Transportes do Estado, pavimentei o distrito, aquelas laterais, os acessos para a indústria, fiz colocar a água que abastece as indústrias hoje e a luz também, à época, toda bancada pela área dos transportes. Prefeito, agora a gente sabe, o senhor está falando aí em obras, Santa Cruz hoje ela, e não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem há alguns anos, tem um baixo poder de investimento próprio. O recurso que sobra do município, depois de repartir o que vai para a educação, o que vai para a saúde, para as outras secretarias, sobra muito pouco para investimento. Tanto que, via de regra, os prefeitos têm que recorrer a outras formas para conseguir dinheiro para realizar aquilo que eles prometeram nas campanhas. O senhor recorreu também ao governo federal, conseguiu recursos da União para realizar algumas obras. Como é que o senhor pretende, num eventual novo mandato, driblar essa falta ou esse baixo poder de investimento próprio do município? Eu vou começar respondendo de que eu cumpri uma meta muito forte, que foi acabar com a gastança na prefeitura. Haviam gastos exagerados que a nossa equipe de governo conseguiu conter. Mas, veja bem, só no corte, na redução das secretarias e no corte dos CCs, nós economizamos 5.343.000 por ano em 4 anos. Eu estou falando aqui em 20 milhões de reais, que serviram para atender necessidades da saúde, da educação, de obras. Se nós não tivéssemos... O exemplo maior está aqui. Nesse período aqui, de agosto, no governo passado, o governo passado tinha 187 CCs. Nós, nesse momento aqui, temos 76. Isso gera uma poupança. Quando eu, para dar exemplo, resolvi abrir mão do salário de prefeito, até o presente momento, nós já poupamos com isso 1.346.000. Nós não estaríamos fazendo com recursos próprios, vou dar também mais 2, 3 exemplos, o acesso Grásila, a revitalização, que não foi promessa de campanha, não. Foi porque nós poupamos e conseguimos os recursos e vamos fazer daquilo ali um cartão postal tipo o Monumento do Imigrante. Tudo isso aconteceu com recursos próprios. Esse acesso, ele virá até aqui embaixo com calçada, com plantio de flores, canteiros, do lado direito hortênsias e todo iluminado com aquela iluminação que hoje se dirige ali para o Parque da Cruz, para o Parque da Gruta. Nós não estaríamos fazendo hoje, e na segunda-feira vamos recomeçar, porque foi preciso retirar a iluminação, colocar a iluminação nova. Isso não... precisamos para isso da S-Sul. Não estaríamos fazendo, depois de tantas décadas, o Trevo do Bom Jesus, com recursos próprios. E aquela canalização ali, aquela drenagem, ela custou muito cara. Então, são coisas que vão acontecendo fruto de gestão. Não se pode dizer
eu vou para a prefeitura e faço isso, eu faço aquilo, eu consigo porque eu isso, eu aquilo. Não é por aí. Existe um orçamento e o orçamento tem que ser cumprido. O Brasil vive nesse momento aqui a pior crise econômica de toda a sua história. Todos nós sabemos disso. A população sabe disso. Qualquer pessoa que mora lá no Santa Vitória, que mora lá no Beckencamp, que mora lá na Verena, que mora aqui no centro, sabe que a crise está aí simplesmente quando ela vai ao supermercado. Então, essas dificuldades estão presentes, não se pode ignorar isso. Hoje, o político tem que entender, e os prefeitos são aqueles que mais entendem isso, porque eles precisam fechar as contas no final do ano, que é preciso ter gestão com responsabilidade. E isso eu posso dizer aqui com toda tranquilidade. Isso a minha equipe tem na Prefeitura Municipal. Até porque implantamos o que não existia, o PGQP, que se transformou em PGQPM, que qualifica o funcionário, que aprende melhor as coisas, e nós estamos aí conseguindo fazer investimentos com recursos próprios, não tanto quanto gostaríamos, mas estamos no caminho certo. Candidato e prefeito Telmo, alguma obra, algum programa que o senhor iniciou nesse mandato, o senhor tem vontade de dar sequência se tiver mais 4 anos de governo? Ou alguma obra, algum programa que o senhor quer iniciar nesses próximos 4 anos, se for novamente eleito? Bom, nós temos várias obras que ainda vão acontecer até o final do mandato. O mandato não terminou, ainda tem mais praticamente meio ano. Então, eu vou dar outro exemplo. Eu estou determinando o início aqui agora da construção da ponte lá na linha Júlio de Castilhos, a recuperação da ponte. Vamos criar ali uma travessia, já pedi que as galerias fossem encaminhadas para lá, né? Os secretários estão trabalhando para que isso aconteça e vamos ali resolver um problema crônico dessa comunidade. Mas as grandes obras que eu falo, sem dúvida alguma, estão no Lago Dourado, que é um anseio da nossa comunidade, né? A pavimentação das laterais, transformando isso num distrito industrial novo e, sem dúvida alguma, a plataforma logística. Pela primeira vez na história de Santa Cruz do Sul, graças a Novos Rumos, que é presidida aqui pelo presidente do Grupo Gazeta, André Yumplo, graças à ASEMP, né, que é comandada pelo Flávio, nós, em parceria com a Prefeitura, conseguimos ter um projeto e vamos definir esta área ainda nos próximos 2 meses. Com certeza haverá a definição de qual área será utilizada para que os investidores possam dar início ao atendimento desse grande sonho dos empresários de Santa Cruz e da comunidade, enfim, que é a plataforma logística. Muito bem. Prefeito, tem alguma coisa que o senhor fez nesses primeiros 4 anos e que faria diferente se reeleito para governar Santa Cruz por mais 4 anos? Não, eu peguei um período muito complicado para governar. Isso não resta dúvida por causa da crise. Mas nós, vou usar um termo assim que as pessoas todas entendem, descascamos vários abacaxis que recebemos. Tá? Eu posso citar a questão que envolve a AS Sul, tá? Uma dívida brutal, com sentença transitada em julgado, lá em Brasília, obrigatório cumprir a sentença, e nós passamos a negociar intensamente com a AS Sul. Isso hoje dá uma conta de 3 milhões praticamente de reais por mês que a Prefeitura vai pagar, né? Está pagando religiosamente em dia.
E não podia se cometer a irresponsabilidade de não pagar, porque haveria com certeza a determinação judicial de retenção do retorno do ICMS do município. E isso a gente não sabe em que proporção. Então, era preciso negociar. É evidente que se você tem problema localizado para resolver, e nós já diminuímos isso bastante, falta de vagas em creche, que é um gargalo que ainda tem que ser completamente resolvido, você com esses 3 milhões poderia construir algumas creches, né, por ano, e também mantê-las. Mas Santa Cruz, infelizmente, tem aí 13 milhões de reais por ano de dívidas contraídas por governos passados para pagar. São empréstimos, são problemas que retêm o fundo de participação dos municípios relativos à INSS. Enfim, é um problema muito sério e é preciso ter muito cuidado, porque não se pode falhar nos pagamentos para não deixar o município inadimplente, como ele ficou na questão da ESSU. Nós estamos resolvendo nesse momento aqui a questão também que envolve o transporte coletivo. E eu voltaria a ter as mesmas atitudes que tive em relação à ESSU, em relação ao transporte coletivo, que está na reta final para a busca de uma solução, porque há mais de uma década essas empresas trabalhavam sem contrato com a prefeitura. A Corsã em Santa Cruz ficou trabalhando mais de 10 anos sem contrato. E com isso, ela parou de fazer os investimentos que poderia ter feito se tivesse contrato. Uma empresa, ela só investe no município quando ela tem segurança jurídica. E faltava para a Corsã a segurança jurídica, que era um contrato. Então, quando se conseguiu fazer um contrato muito melhor do que ia ser feito pelo governo anterior, nós conseguimos adicionar a esse contrato cerca de 140 milhões de reais a mais, 20 milhões para o Lago Dourado, e colocar ali investimentos emergenciais que a Corsã tem que fazer. Eu não estou defendendo a Corsã pelo atraso que ela tem no cronograma de algumas obras que ela vai ter que cumprir. Tanto que notifiquei a Corsã e agora vou multá-la pelos atrasos. Já mandei o jurídico calcular o valor da multa e nós vamos multá-la. E eu não quero criar um problema de denunciar o contrato, mas a Corsã tem que se enquadrar. E isso o governo municipal está cobrando. Então eu já falei de 3 coisas que estavam pendentes. E essa do transporte coletivo, nós, governo atual, herdamos uma multa de 6 milhões de reais, que hoje corrigida pode chegar até 10 milhões. A prefeitura recebeu uma multa no governo passado por não lançar o edital do transporte coletivo. E os 12 anos que representam o governo passado não lançaram nem o edital. E nós estamos lançando com vantagens para os usuários. O que nós queremos é que haja um transporte coletivo melhor. Eu nunca disse que o transporte coletivo em Santa Cruz é ruim. Eu jamais fiz essa afirmação, né? Porque ele funciona, agora ele tem que ser melhorado. Nós estamos conversando aqui na Gazeta com o candidato do Partido Progressista à Prefeitura de Santa Cruz, Telmo Kirst, sinal marcou 10h30. Nós estamos transmitindo essa entrevista também pelas redes sociais, pelo Facebook ao vivo. Obrigado para todos que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer um intervalo agora e a gente volta para completar a entrevista. Vidraçaria Linha Santa Cruz, em frente a Construmets. Curta bem sua sacada. Conheça as novidades que a Vidraçaria Linha Santa Cruz criou para deixar sua sacada mais bonita e útil. Venha aproveitar também nossa promoção de vidros temperados. Divisórias internas também são parte do shopping de produtos da Vidraçaria Linha Santa Cruz, em frente a Construmets, na Orlando Oscar Baumhard 2129. Fones 3711-4458 e 3717-2692.
O programa Na Medida do Sebrae tem soluções feitas sob medida para empresas que querem crescer. É só escolher o tema de interesse e aprender em oficinas, cursos e consultorias tudo o que você precisa saber na prática para qualificar ainda mais o seu negócio. Confira a agenda e inscreva-se em uma de nossas unidades de atendimento ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Neste inverno, Rede Vivo, vivo em família. Ofertas válidas para este final de semana. Maionese Hellmann's sachê 200 gramas, 2,19. Coca-Cola 2 litros, 4,49. Kaiser Latão 473 ml, 1,98. A Rede Vivo está com vagas abertas para padeiro. É necessário ter experiência no setor. Os interessados podem enviar currículo para selecal@redevivo.com até o meio-dia do dia 15. Ofertas Rede Vivo. Quem vive aqui se sente em casa. Rede Vivo, vivo em família. Preocupado? Lembrando da água, luz, carro que estragou, tem que viajar e mais um monte de coisa e está sem dinheiro? Para isso, existe o crédito consignado da X Mais Fácil para aposentados do INSS e funcionários públicos. Fique tranquilo e resolva seus problemas. Venha para a X Mais Fácil Empréstimos. Em Santa Cruz, na rua Júlio de Castilho, 667, sala 4. Fone 2106-1200 ou na Tenente Coronel Brito 771, ao lado do Bradesco. Fone 3053-1556. Foi dada a largada para a Database 2016. As reuniões já começaram e os trabalhadores das fundações estaduais, da UERGS, da EGR, da Ascar e Mater e do setor privado estão mobilizados. Para acompanhar o andamento das negociações, acesse o site semapsindicato.org.br ou o blog databasesemap.blogspot.com. Database 2016. Garantir direitos e avançar na luta. Semap, Sindicato Cidadão. Um dia vai. Prodente Med, assistência familiar. Há 16 anos cuidando da sua família com credibilidade e confiança. Odontologia e medicina de alta qualidade. Prodente Med assistência familiar e Prodente Med farmácia. Com teleentrega gratuita sem limite de compras e descontos que variam de 15% a 100% pela farmácia popular. Ligue 3056-3039. Prodente Med, assistência familiar. Na Tenente Coronel Brito 406. Estúdio Interativo, a grande audiência do Rádio Regional. Dez horas e 34 minutos, voltamos com o Estúdio Interativo desta manhã de sexta-feira. Estamos entrevistando o candidato do PP à Prefeitura de Santa Cruz, Telmo Kirst. Segunda hora do Estúdio Interativo é sempre para Rede Vivo, ofertas válidas para este final de semana. Batata inglesa branca, 2,88 o quilo. E maionese Hellmann's, sachê 200 gramas, 2,19. Construmac aceita cartões e cheque pré-datado na Vinícius de Moraes 80, telefone 3715-1899. Rádio Gazeta, eleições 2016. E às 10 horas 34 minutos e meio, estamos de volta para completar a entrevista com o candidato do Partido Progressista à Prefeitura de Santa Cruz, Telmo Kirst. Temos mais 12 minutos para conversar com o candidato. Candidato Telmo, temos um cenário aí eleitoral de 5 candidatos disputando a prefeitura. Temos um cenário aí também de 2 grandes nomes da política de Santa Cruz se enfrentando nessa eleição. Como é que o senhor está avaliando essa composição aí eleitoral para o pleito de outubro? Olha, eu só quero ainda dizer uma pequena coisa antes de responder a pergunta, tá? De que hoje em dia não se pode mais fazer determinadas experiências. Só com muita gestão a gente consegue pagar em dia o salário do funcionalismo municipal e o piso dos professores que eu instituí, paguei e continuamos pagando em dia. E eu fico preocupado quando vejo Porto Alegre, por exemplo, já começar a falar em parcelar salário dos funcionários.
quando eu vejo as dificuldades que um município grande e forte como Caxias tem, e é grande e forte, a mesma coisa. Tanto que lá o prefeito acabou desistindo de concorrer à reeleição, assim como o prefeito de Pelotas. Então, para pagar em dia o funcionalismo e o piso dos professores, nós precisamos ter gestão na prefeitura. E é preciso, sim, poupar onde pode, inclusive nos celulares dos CCs. CCs anteriormente tinha celular. No meu governo, nem o secretário tem celular. Cada um usa o seu telefone particular. Isso tudo permite que hoje nós estejamos pavimentando lá a rua Lino Manuel dos Santos, lá no Santa Vitória. Depois já estamos atacando o Menino Deus e vamos atacar o Beckenham também. Isso tudo está acontecendo com recursos próprios. E isso nos permitiu ter as contrapartidas para praticamente dobrar o número de estratégias de saúde, tá, da família, informatizando a saúde. Então essas atitudes são importantes. Saúde e educação foram e são prioridades e vão continuar sendo prioridades. Mas respondendo à pergunta, eu acho que é bom para a democracia termos mais candidatos. Hoje em dia, poucos aceitam ingressar na política, poucos aceitam concorrer, inclusive a vereador. Então é preciso que as pessoas se importem, que a gente consiga trazer mais pessoas para dentro da política, e eu vejo isso como uma coisa salutar. Agora, prefeito, aproveitando ainda nessa linha, mas nós temos um quadro de um embate muito histórico em Santa Cruz. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o candidato Sérgio Moraes, que esteve aqui ontem. O que a gente pode esperar, como público, como eleitor, do nível desta campanha? Teremos um nível de denuncismo? Enfim, o que se pretende em relação à sua chapa, em relação a essa disputa específica? Olha, eu acho que quem acompanhou a campanha passada, tá, viu que nós, tanto a Helena quanto eu, que somos de novo os candidatos, mantivemos um alto nível de campanha. E nós vamos manter esse nível elevado de campanha. Ataque de ordem pessoal não resolve nada. Ele prejudica o candidato que ataca, como também desgosta a população que quer um nível elevado de campanha. Nós não vamos contribuir para um bom nível de campanha se ficarmos atacando os adversários. Debater ideias, assuntos, isso é uma coisa, né? Agora, ataques de ordem pessoal da nossa parte não acontecerão. Com certeza não acontecerão. E não há um embate de ordem pessoal aí. Eu acho que isso é muito mais... sei eu se é uma expectativa gerada, né, pela imprensa, inclusive, ou por outros setores da sociedade. Isso não vem ao caso. Quem indica os candidatos são os partidos políticos. Quer dizer, eu fui escolhido pelo meu candidato. Na campanha passada, meus adversários eram o PSTU, o Silvério, né, e a candidata Kelly, que foi escolhida pelo PTB. O PTB podia ter escolhido outro candidato. E assim outros partidos. Então, estamos todos indo para a campanha política, eu acho, com espírito desarmado, com o objetivo de construir. Porque quem não deseja construir e não pensa no futuro do município, não deve ser candidato.
De que forma que a sua coligação, prefeito e candidato Telmo, está buscando recursos dentro desse limite de 500 mil que os candidatos têm para gastar aqui em Santa Cruz? E de que forma vocês vão trabalhar nesse curto espaço de tempo que a campanha desse ano tem em relação à campanha anterior, como o senhor citava, na relação entre as duas campanhas, né? Um valor menor de gasto e um tempo menor para a campanha. Essa campanha, apesar de curta, vai ser muito trabalhosa para os candidatos. A gente vai passar muito tempo, praticamente o tempo todo, com gravações de televisão, com gravações de rádio, né? E isso é muito dinâmico. Nós, nesse final de semana aqui, nós vamos nos reunir para definir a coordenação de campanha, já há uma espécie de esboço em relação a isso, né? O candidato e a candidata a vice-prefeita têm que trabalhar na campanha e, além disso, cuidar do município. É uma tarefa muito pesada, mas alguns secretários vão deixar o governo por um período para trabalhar nessa coordenação de campanha, que tem que ter uma equipe para cuidar da parte financeira, tem que ter uma equipe para cuidar da parte de marketing, tem que ter uma equipe para cuidar da parte jurídica, porque a parte jurídica é muito acionada, tendo em vista os programas de televisão, né, e de rádio. Então, esse contexto todo vai estar definido aí até segunda-feira, né? E é uma tarefa muito grande a busca de recursos para a campanha. Então tem que ter um comitê financeiro que realmente trabalhe muito, porque a campanha não deixa de ser cara no município onde tem produção de televisão. Nós estamos conversando com o candidato do PP à prefeitura, temos mais 3 minutos, candidato. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor tem um diferencial também nessa campanha, que o senhor é prefeito de Santa Cruz e o senhor é candidato à reeleição. O senhor não pode se afastar da prefeitura, mesmo se quisesse, porque a sua vice é candidata também, o presidente da Câmara é candidato também, teria que entregar a prefeitura para uma decisão da Justiça Eleitoral. Como é que o senhor vai fazer para conciliar essas duas coisas, já que é importante também haver essa dedicação à campanha? Durante o expediente, eu serei prefeito, sem dúvida alguma. Não tem outra forma. E depois do expediente, eu tenho condições de me dedicar à campanha. Eu vou fazer as gravações de televisão, se preciso, inclusive de madrugada, e vou fazer as caminhadas sempre fora de expediente, né? E esse cuidado nós vamos ter porque é preciso. Isso serve também para a vice-prefeita, né, que vai ter que trabalhar na prefeitura e durante o expediente cumprir o expediente, né? Se tiver algum candidato aí que durante esse período isso é incompatível, né? É incompatível você ser candidato e continuar numa determinada função sem estar dando expediente. Então, Helena e eu vamos dar expediente. Muito bem. Temos 2 minutos ainda, prefeito. O senhor fez uma composição na sua eleição anterior com muitos partidos, enfim, tentou manter esse grupo. Como é que o senhor vai lidar com os partidos se reeleito para governar Santa Cruz? Como é que vai ser essa relação Telmo Kirst e partidos? Os partidos que estão nos apoiando na aliança, essa é a pergunta. Isso aí. Não, da mesma forma como eles foram tratados no governo atual. Houve uma divisão de secretarias, né, de acordo com o peso de cada um, de acordo com o número de vereadores eleitos. Então são vários componentes, né, que pesam nessas escolhas, mas eu privilegiei, sem dúvida alguma, né, pessoas técnicas, de preferência jovens. O meu secretariado foi um secretariado bastante jovem, né?
e muito ativo. Eu cuido muito disso. Não dou aqui um exemplo da Secretaria do Meio Ambiente. Os CCs da Secretaria do Meio Ambiente, eles, e da saúde também, eles são, na sua grande maioria, de pessoas técnicas, tá? Que fazem parte da área da saúde, fazem parte da área do meio ambiente, tá? São engenheiros, são enfermeiros, são médicos. Então, isso a gente tem que preservar, tá? Mas é evidente que os partidos têm o seu peso político e ninguém consegue fugir disso. Isso faz parte da democracia. A democracia se exercita, né, através dos partidos políticos. Muito bem. Telmo Kirsch, candidato à reeleição, candidato do PP à Prefeitura de Santa Cruz. Entrevistamos nessa sexta-feira. Obrigado pela visita e uma boa campanha para o senhor. Eu agradeço, Ronaldo, agradeço a ti também, Josi, pela entrevista, e continuo disponível aí para falar quando for preciso. Aliás, eu não posso deixar terminar essa entrevista. O pessoal inclusive está perguntando aqui, vai nos debates? Quem vai definir o período dos debates será o pessoal que vai formar esse comitê de campanha. É evidente que se houver um debate aqui, nós vamos comparecer. Muito bem, Telmo Kirsch, candidato do PP à Prefeitura de Santa Cruz, e assim a gente fecha também, né, Josi, a série de entrevistas com os candidatos, essa primeira série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Cruz. 10h47, intervalo comercial, nós voltamos na sequência com o Estúdio Interativo. Construmeds, materiais de construção. A loja do Bert, em linha Santa Cruz. Tudo para construção e uma boa reforma. Com projetos e financiamento para você ter sua casa própria, loja ou indústria. Evite transtornos. Deixe que cuidamos da sua construção. Consulte com a nossa incorporadora os modelos e condições para obras super